eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta.
chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, ser eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra. Os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado, Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Deus nos olha terno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo. novo céu, terra feita nova, passa os muros, espírito de vida, Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Amados irmãos, este ano é um ano santo da redenção. E nós, unidos, queremos hoje celebrar o bom Jesus. Façamos, pois, com a disposição daqueles que vêm também para buscar as indulgências próprias deste tempo, deste ano santo. Indulgência é o perdão especial que é dado no ano santo, que pode ser para nós e pode ser também para aqueles falecidos, familiares e amigos. Esta igreja Basílica do Bom Jesus e a igreja Catedral são as duas igrejas onde, cumprindo-se as exigências de ter se confessado, de rezar pela intenção da igreja, do Santo Padre, comungar, nós podemos lucrar as indulgências. Com esta intenção, pois, com o coração voltado para o Senhor, vamos iniciar nossa celebração, reunidos que estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante de Deus, humildemente vamos reconhecer nossas faltas, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em momentos de silêncio, reconheçamos nossas culpas.
confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, Rezemos alto. Atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Neste dia festivo, vamos louvar a Deus cantando este hino em seu louvor. glória, glória, Anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Missal, pode por aqui. Vamos elevar a Deus as nossas preces. Hoje a igreja reza pelos cristãos perseguidos. Dias atrás tivemos também uma perseguição onde 40 cristãos foram mortos. Na faixa de Gaza, semanas atrás, tivemos o ataque à única paróquia católica na faixa de Gaza, ali entre os palestinos. Vamos rezar por esses que, em ambientes hostis, são perseguidos por causa da fé e dão testemunho ainda hoje. Como dizia o Papa Francisco, hoje é maior o número daqueles que dão a vida pelo Cristo do que no início do cristianismo. Claro, porque também o número de cristãos é maior. Então vamos rezar por esses que têm que enfrentar a perseguição e a resistência à fé. Oremos, cada um apresente as suas intenções neste momento de oração em silêncio. Ó Deus,
na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e mostrastes de modo admirável a plenitude da nossa adoção de filhos. Concedei a nós, vossos servos, que ouvindo a voz do Filho amado, mereçamos ter parte em sua herança, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora acolher com muita atenção a palavra de Deus. Até se tiver algum refrão para acolher a palavra, vamos. Tua palavra é fonte de vida, qualquer refrão cantado. Vamos, neste momento, com atenção, com muita atenção. Uma missa assim, em ambiente aberto, é mais fácil de nos distrairmos. É um ambiente mais fácil de nos distrairmos. Por isso, é importante que nosso coração, nosso ouvido esteja voltado em atenção à palavra de Deus. Primeira leitura, nós vamos ver do profeta Daniel uma visão, um sonho, foi durante a noite, mas é uma profecia daquilo que vai acontecer, da esperança, da vida eterna, do reino de Deus estabelecido na sua plenitude na eternidade. Um ser como um filho do homem que aparece sobre as nuvens, é humano, mas tem origem divina, vem sobre as nuvens do céu, recebe honra, poder e majestade, e o seu reino não vai ter fim. E no Evangelho nós vemos Jesus, que é o bom Jesus, que nós veneramos na sua imagem, na paixão, mas antes disso, ele dá uma demonstração aos seus discípulos, que ele levou para o monte, num lugar para oração. Ele dá uma demonstração da sua glória, para que os discípulos não desanimassem no momento da perseguição. Faça uma prece silenciosa, peça ao Senhor a graça de bem acolhermos a sua palavra, num momentinho em silêncio. Cantemos acolhendo a palavra de Deus. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Todos juntos. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhes dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito
muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti,
outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. E quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, acolhendo a bênção que é dada com o livro da Palavra de Deus, reconhecendo que a Palavra de Deus, acolhida e vivida, é fonte de vida, é fonte de bênção, é fonte de salvação. Depois de traçarmos sobre nós o sinal da cruz, nós podemos aplaudir, mas antes não. Amados irmãos, a Palavra de Deus hoje, neste ano santo, nos faz refletir sobre aquilo que é a nossa esperança. Nós somos peregrinos da esperança, como quis o Papa Francisco, neste ano santo, deixar este tema. Somos peregrinos da esperança. E agora o Papa que escolheu esse tema já desfruta daquilo que ele também se moveu pela esperança. Encontrou o Senhor. Já fez a sua Páscoa definitiva. E nós somos também peregrinos da esperança, porque vamos caminhando nesta vida orientados e movidos pela esperança final de sermos ressuscitados com Cristo e viver no reino definitivo, no reino que o Senhor veio iniciar, o Senhor Jesus veio iniciar entre nós e que vai se estabelecer plenamente na eternidade. Para lá nós caminhamos com o desejo de ver o Senhor face a face, de estar com o Senhor. Esta é a esperança que nós vamos celebrando neste ano santo. Hoje, ouvimos a palavra de Deus neste dia festivo do Bom Jesus, dia que nós celebramos também. O Evangelho nos faz contemplar a transfiguração. Palavra de Deus, na primeira leitura do profeta Daniel, nos mostrava através de símbolos a realidade do reino de Deus, simbolizado aqui nesta leitura do Antigo Testamento, cheia de figuras, um ser que é humano, filho do homem, mas que vem sobre as nuvens, símbolo de Jesus.
Mas vejam, lá no Antigo Testamento, isso sendo dito, Deus vai preparando o coração dos fiéis para aquilo que Ele vai revelar, para aquilo que vai ensinar, como um pai que não ensina para o filho todas as coisas de uma vez, mas de acordo com a idade vai ensinando aos poucos. Assim Deus foi nos preparando, e lá no Antigo Testamento já nos mostrando, falando de um ser, filho do homem, que vem sobre as nuvens, é humano, mas é divino, vem do alto. E nós vemos que este ser humano que vem do alto recebe, diante do trono de Deus, do ancião de muitos dias, recebe honra, poder e um reino que não vai ter fim. Meus irmãos, esta é a esperança para a qual nós fomos chamados, a esperança que foi também refletida ao longo dessa novena, como temática do Ano Santo, e que nós temos hoje, coroando esta festa, a oportunidade de refletir sobre ela. A esperança que nos move é a esperança de vida eterna, é a esperança de nós também estarmos diante do trono de Deus, na eternidade. Para isso nós somos chamados, é esse o nosso destino, é a meta de nossa vida. E o caminho para chegarmos lá? O caminho para chegarmos lá nos é indicado por Jesus no Evangelho de hoje. Olha que bonito, Jesus chama os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Chama esses três para subirem ao monte, para o momento de oração. Quantas vezes Jesus, ao longo do Evangelho, é citado como aquele que rezava e queria, às vezes, distanciar-se das pessoas e dos próprios discípulos para se colocar em oração. Agora Jesus chama os discípulos consigo, aqueles que eram mais próximos. Quem é próximo de Jesus o segue na oração. Quem não é próximo de Jesus faz aquelas orações automáticas, sem pensar, que saem dos lábios, mas não do coração. Reza, mas sem pensar naquilo que está rezando, automaticamente. Mas quem é amigo de Jesus, quem é próximo dele, o segue na oração. E a oração de Jesus, subindo ao monte, na proximidade de Deus. O monte é sempre o lugar onde Deus se manifesta. Lembrem-se de Moisés, que subiu a montanha para receber os mandamentos de Deus. Agora na montanha, Jesus chama os discípulos. A importância de chamar os outros para levar conosco a oração. A importância de chamar os outros para levar conosco a missa. Pais chamando os filhos, amigos chamando os amigos, chamando colegas de trabalho, uns levando os outros à oração, convidando. E na oração nós vemos Jesus que conversa com Moisés e com Elias. Vejam, Moisés já tinha vivido 1200 anos antes de Jesus. Elias, por volta de 800 anos antes de Jesus. É um símbolo, pois Moisés e Elias simbolizam as escrituras que existiam até o tempo de Jesus, o Antigo Testamento, composto por leis atribuídas a Moisés e profecias. Por isso, Elias, o primeiro dos profetas. Elias e Moisés conversam com Jesus, ou seja, a palavra de Deus é para nós fonte de oração, meus irmãos. Por isso, a nossa igreja diocesana pediu que as famílias realizassem o projeto Família em Oração no Ano Santo, com aqueles 3 passos da oração: ler a palavra de Deus, partilhar e rezar. A oração verdadeira
se faz também com a palavra de Deus. Nós lhe falamos pela nossa palavra e ele nos responde pela palavra dele. Assim se estabelece um diálogo entre Deus e nós. Isso é oração. Então nós falamos a Deus pela nossa prece, não pela nossa pressa, hein? Pela nossa prece. Falamos a Deus pela nossa prece e ele nos responde pela sua palavra. Se estabelece o diálogo próprio então da oração. A oração é sempre iluminada pela palavra de Deus. Jesus, junto com seus discípulos, ali no monte, no momento da oração, seu rosto foi mudado, suas vestes iluminadas. A oração, meus irmãos, nos transforma, nos faz ser agradáveis a Deus, porque pela oração nós temos um caminho que nos conduz para a eternidade, para a realização plena das promessas de Deus, para que se realize o encontro para o qual nós estamos caminhando como peregrinos de esperança. A oração é o caminho que nos conduz a Deus. E esse encontro com Deus aqui na terra já nos transforma, já nos transfigura. E como Jesus prepara para enfrentarmos as lutas duras da vida, preparou também Jesus para enfrentar a paixão e a morte. Por isso que o bom Jesus é comemorado nesse dia em que o Evangelho nos faz refletir sobre essa transfiguração, esse sinal que Jesus deu para os discípulos, de que mesmo enfrentando a paixão e a morte, ele seria vitorioso. É um sinal para nós também não desanimarmos. E a oração, meus irmãos, nos dá força e nos faz caminhar em direção ao encontro com Deus. A oração nos fortalece para os momentos mais difíceis da nossa vida. A oração já nos une aqui na terra com Deus, para que sejamos nós também vitoriosos, superemos as limitações desta vida e vivamos unidos a Deus, já caminhando diante daquilo que é a nossa meta, o encontro definitivo com Deus. A oração antecipa esse encontro definitivo e nos dá força para vivermos as dificuldades do dia a dia. Busquemos, pois, meus irmãos, na oração com a palavra de Deus, na oração pessoal e na oração comunitária, busquemos a força para vivermos também, a exemplo de Jesus, enfrentarmos a paixão, a morte, as dificuldades da vida, mas sempre com confiança no Pai Celeste, para que assim sejamos fortalecidos e superemos e sejamos vencedores sobre o mal, o sofrimento e a morte. A oração nos conduz ao encontro com Deus, hoje, e nos prepara para o encontro definitivo na eternidade. Faça a sua oração em casa, com sua família, lendo a palavra de Deus, partilhando aquilo que leu e rezando a partir daquilo que o Senhor lhes inspira. Num momentinho de silêncio e de oração, agradeçamos ao Senhor que nos dá o exemplo para que nós também possamos trilhar o seu caminho e assim alcançarmos a meta da esperança que hoje nos move. Meus irmãos, agora com toda a fé, vamos apresentar a Deus as nossas preces,
E depois de cada oração em nome de todos anunciada, nós vamos dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Como Jesus ouviu dos discípulos: Senhor, é bom estarmos aqui em oração. Vamos repetir isso depois de cada prece. Estejamos em pé. Deus Pai colocou o seu bem-querer em seu Filho amado, pela Igreja, para que cumpra a sua missão de ensinar os povos e escutar Jesus. Rezemos. Senhor, é bom estarmos aqui. Mais alto. Senhor, é bom estarmos aqui. Deus Filho recebeu o poder, a glória e a realeza por aqueles que nos governam, para que reconheçam a divindade do Senhor e o sirvam pelo cuidado com os mais fragilizados. Rezemos. Senhor, é bom estarmos aqui. Deus, Espírito Santo, encobriu os discípulos com sua sombra, por aqueles que sofrem tribulações na fé, para que encontrem em Deus a esperança de suas vidas. Rezemos. Senhor, é bom estarmos aqui. No momentinho em silêncio, cada um faça a sua oração, agradecendo a Deus por aquilo que recebeu, pedindo aquilo que tem necessidade e rezando também uns pelos outros. Façamos nossa prece silenciosa. Estamos vivendo também um mês vocacional. Vamos pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a Messe, muitos, mas santos sacerdotes, que sejam dedicados a anunciar a palavra de Deus e conduzir as pessoas para Deus. Cantemos esta prece. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Deus, Pai de amor e de bondade, ouvi as súplicas do vosso povo, que a vós se dirige em oração. Acumulai-nos sempre de vossa presença e que possamos corresponder ao vosso amor. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, vos ofertamos em súplice e oração o cálice com vinho e na partena o pão. O cálice com vinho e na partena o pão. O pão vai converter-se na carne de Jesus, e o vinho será o sangue que derramou na cruz. E o vinho será o sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa
trabalhos e repouso, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, vos dá hóstia viva, que somos todos nós. Vos dá hóstia viva, que somos todos nós. Amigos e parentes, os vivos e defuntos, em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos. Em torno à vossa mesa, estamos sempre juntos. Rezemos, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, santificai os dons que apresentamos na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito e purificai-nos de todo pecado com o esplendor da vossa luz, que a todos nós transforma e purifica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Um pouquinho mais alto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos então graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e fez resplandecer no mais claro brilho o seu corpo igual ao nosso, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Desse modo, brilhou primeiro na cabeça da igreja, Jesus, o esplendor que iria refulgir em todos nós, membros do seu corpo, que é a igreja. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra, proclamando sem cessar a vossa grandeza, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Aclamemos, irmãos, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho. Pois cada vez que celebramos a missa, celebramos a entrega de Jesus na última ceia e na cruz. É o sacrifício de nossa redenção. E nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar hoje aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Wilson, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco das Chagas, padroeiro de nossa diocese, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Com a confiança de filhos, unidos ao Filho Jesus, como Ele mesmo nos ensinou, rezemos confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos todos nós que somos convidados. Mais felizes são aqueles que hoje estão preparados para esta ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo que se entrega a nós como alimento de vida, assim como se entregou a nós na palavra. É Ele o Senhor que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, dirigindo-se à comunidade de Corinto, na sua carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz, atenção, quem receber indignamente o corpo e o sangue do Senhor, não o recebe para a sua salvação, mas para a sua condenação, pois não distingue aquele que recebe. Com isso o apóstolo quer nos orientar a só recebermos a Eucaristia quando estivermos devidamente preparados. O que significa estar preparado? Frequentar regularmente a igreja, ter se confessado e recebido a absolvição dos pecados, mesmo tendo se confessado recentemente, não ter pecados mortais, pecados graves. Também ter participado bem da missa desde o seu início, são as condições para recebermos a Eucaristia. Estando assim, numa celebração em aberto, eu peço aos ministros que forem distribuir, ordenados ou não, que estejam atentos para que todos comunguemos na frente daquele que distribui a Eucaristia. Nem nos viremos. Recebendo a Eucaristia na mão, respondamos o amém ao ouvirmos que é o corpo de Cristo e ali mesmo na frente do ministro comunguemos. Façamos um momento de oração silenciosa, nos preparando pela oração para acolhermos o Senhor. Onde estiverem as bandeiras, vocês irão perceber ali um ponto de distribuição da Eucaristia. Vem, eu mostrarei
que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.
num momento de silêncio, cada um reze, agradecendo a Deus pela vida que temos, pela fé, pela palavra de Deus que orienta e ilumina a nossa vida, pela oração que nos une ao Senhor e nos faz desfrutar antecipadamente a alegria do encontro definitivo com Ele, pela Eucaristia que nos fortalece, que nos alimenta, é comunhão com o Senhor. Feche os olhos e no silêncio de sua oração, cada um agradeça ao bom Jesus pelo seu amor para conosco e peçamos a graça de podermos corresponder a Ele. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, o alimento celeste que recebemos, nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, aqueles que puderam comungar, que se confessaram recentemente, poderão também lucrar as indulgências. Para isso nós vamos recitar o credo, agora que faz parte também deste momento, como condição para recebermos as indulgências e a indulgência plenária. Rezaremos também pelas intenções da Igreja e do Santo Padre, o Papa Leão. Vamos recitar o credo e depois rezaremos a Salve Rainha. Recitemos juntos, aqueles que não souberem decor, vão acompanhando mentalmente. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E agora rezando pelo Santo Padre o Papa e também nas intenções da Igreja. Lembrando também, como parte da Igreja, aqueles cristãos que são perseguidos.
Rezemos pausadamente. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Deus, Pai de amor e de bondade, lhes conceda, por este ano jubilar, a graça da indulgência, do perdão especial, para nós e para os nossos entes falecidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, gratidão por esta celebração, por essa participação nesta noite tão bonita da nossa festa. Gratidão pela novena ao Senhor Bom Jesus, pela participação intensa da comunidade e de todos os peregrinos de esperança que vieram até ao santuário do Senhor Bom Jesus. No próximo sábado, agora, dia 9, nós teremos a celebração do Jubileu das Famílias na Igreja Catedral. A imagem do Senhor Bom Jesus, então, deve peregrinar até a Igreja Catedral. Segundo o padre Rogers Mateus, 75 anos atrás, registrava a ida da imagem do Senhor Bom Jesus até a Igreja Catedral. Então, esse ano, depois de 75 anos, visita a Igreja Catedral para a celebração do Jubileu das Famílias. Concentração na Santa Clara, às 3h30, para o início da caminhada. Então, concentração na comunidade, ali na Igreja Santa Clara, sábado, às 3h30. Convento, Santa Clara no convento. Vamos participar então e vamos rezar pelas famílias. A nossa festa continua com missa amanhã às 15 e às 19, seguido de show até o final de semana. Sexta-feira às 15 e às 19, sábado e domingo, então no horário normal. Domingo celebramos o Dia dos Pais. Então, venha os pais com as famílias, com a sua família, para celebrarmos juntos o seu dia. Queremos colocá-los no coração amado do Senhor, o Bom Jesus. Também celebramos o Domingo do Dízimo, então, onde você consagra então, o seu dízimo, a sua vida, o seu trabalho, também aos pés do Senhor Bom Jesus. Agradecemos de forma especial todo o nosso trabalho, à Prefeitura Municipal de Tremembé, nosso prefeito Clemente, e os departamentos de Cultura, de Trânsito, Saúde e os demais que estiveram envolvidos juntamente com todos os funcionários. Agradecemos os nossos patrocinadores, a Maxime, Sagrada Família, Goldfinger e Sicredi. E gostaríamos de agradecer também cada um dos envolvidos nessa grande celebração, que é a festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé, sobretudo os noveneiros. Esse ano passamos de 800 noveneiros participando intensamente. Gratidão.
Após a bênção final, agora, a entrada da imagem do Senhor Bom Jesus na igreja, e depois vocês poderão fazer a vossa devoção aos pés do Senhor Bom Jesus, nós teremos uma apresentação musical dentro da Basílica. Nossos agradecimentos, então, ao maestro Eduardo Garcia e aos músicos Caio Almeida e Gustavo Gonçalves e Sérgio Augusto pela iniciativa tão bonita. Então, ao lado da imagem do Bom Jesus, haverá essa apresentação dentro da Basílica, enquanto se prepara também para o show aqui fora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Deus, Pai de amor e de bondade, vos conceda generoso a sua bênção, neste dia em que celebramos o Bom Jesus, em que refletimos sobre a sua palavra e recebemos a Eucaristia. Que o Senhor Deus fortaleça a nossa fé e nos dê força para enfrentarmos as dificuldades da vida, mantendo a fidelidade a Deus nosso Senhor, mantendo-nos firmes em seu amor. Desça sobre todos vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Preocupado com a chuva, os pingos aí antes da celebração ainda assustaram um pouco, mas deu certo. Graças a Deus tivemos uma celebração bonita. Rezaram bastante? Que bom, que bom. Que o Senhor abençoe. Muita paz. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva o Senhor Bom Jesus! Viva! Viva o Senhor Bom Jesus! Viva! Viva a nossa igreja! Viva! Senhor Bom Jesus, nossa alma vos chama e fonte de luz, feliz vos proclama. Senhor Bom Jesus, nossa alma vos chama e fonte de luz, feliz vos proclama. De nossa cidade